Boa tarde, minha gente, tudo bem? O vídeo de hoje, apesar de ser um assunto sério, é um pouquinho mais curto, um pouquinho mais descontraído, porque na verdade eu quero conversar com vocês, eu quero que a gente reflita sobre uma situação que eu tenho percebido que acontece quando se trata de falar de Cuba aqui no Brasil. E se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Rani, sou cubana, e se você me conhece, um grande abraço, muito obrigada por estarem aqui assistindo e acompanhando o canal. Eu decidi fazer esse vídeo porque eu acho que a autocrítica por parte da esquerda tem que ser feita. E também pararem de achar que nós cubanos somos ingênuos ou somos bobos ou não vamos perceber quando estão tentando nos silenciar, quando estão tentando colocar uma pedra, tipo, a partir daqui você não fala ou o que você fala tá errado. E a política a gente sabe que ela é um jogo e às vezes um jogo sujo. Então, dentro desse jogo sujo, existe muito de achar que a outra pessoa, a pessoa que pensa diferente de você, ela é ingênua, ela não vai se tocar do que você está falando. E não é bem assim que acontece. Existem contradições, coisas que a esquerda fala que quer que seja no Brasil, mas que não aceita que seja em Cuba. Então eu vou apontar aqui nesse vídeo tudo que eu percebi em relação a isso. Se vocês discordam de mim, tudo bem, mas eu como cubana, eu fico ofendida com muitas coisas que eu escuto. E eu preciso vir aqui falar até pra gente refletir sobre esse assunto, quem sabe mudar a forma como é abordado o assunto de Cuba, fora de Cuba. Esses dias eu tava em outra rede social e alguém comentou: mas você não precisa prestar atenção no que essa cubana tá falando, porque não significa que ela esteja falando com verdade. Pensa nos bolsonaristas. Os bolsonaristas no mundo afora iriam passar uma imagem do Brasil que não é a imagem verdadeira. Foi isso que foi dito. Agora, por que essa comparação não faz sentido nenhum? Primeiro que parece que está escrito na nossa testa idiotas ou ingênuos, sei lá. Parece que está escrito isso. Se eu pegar essa mesma comparação, ou se ela fosse válida, eu poderia dizer também, inverter ela e usar a meu favor, já que a comparação é usada dependendo da forma como você está defendendo um ponto de vista, eu poderia usar ela a meu favor também. Eu poderia dizer para a esquerda: eu não acredito no governo cubano, eu sou contra o governo cubano. Imagina vocês que são contra o governo do Bolsonaro, da mesma forma que vocês são contra o governo do Bolsonaro e que o governo do Bolsonaro é ruim para vocês, para mim o governo cubano é ruim também. Então tem que acreditar em mim, porque da mesma forma que eu sou oposição em Cuba, vocês são oposição no Brasil. Então se eu quisesse usar o exemplo a meu favor, eu poderia. Não se coloca um exemplo assim. Mas sabe por que a esquerda coloca esse tipo de exemplo? Porque a esquerda já toma como verdade absoluta de que ela está certa, de que o lado dela é o certo. E mesmo que até em alguns aspectos seja o lado certo, ainda assim a sociedade brasileira não é igual à sociedade cubana. Então usar o mesmo exemplo, sabe o que é? Xenofobia. É uma forma de silenciar a oposição cubana, é uma forma de silenciar os cubanos que estão falando aquilo que eles acreditam, que é a nossa luta, porque a gente nasce e cresce dentro de um país e ninguém melhor do que a gente para saber o que é certo ou errado dentro daquele país. Então a esquerda que usa esse exemplo está sendo xenofóbica, está tentando silenciar, e aí acontece isso, que nas redes sociais você vem como cubano, tenta falar a realidade de Cuba, e eles falam isso para eles não te atacarem diretamente, mas para eles conscientizarem as pessoas ingênuas que estão lendo esses comentários e dizer: nossa, é verdade, um bolsonarista mundo afora não seria confiável, então essa cubana também não é confiável. Entendem como eles jogam? E eles acham que a gente é bobo e que a gente vai acreditar em qualquer comparação que eles fazem. Outra contradição é o lugar de fala, local de fala. O local de fala que é usado para falar sobre racismo, que é usado para falar sobre feminismo, que é usado para falar sobre outras minorias. Mas quando se trata de um cubano, o local de fala não é utilizável. Mas sabe por quê? Porque um dia, uma pessoa que se diz comunista, socialista, que o Jones Manuel, ele fez um Twitter falando bem assim: eu não acredito em lugar de fala geográfico. Daí, o exército deles, os apoiadores deles, os devotos a eles, pegaram isso como verdade absoluta. E aí todos eles que acreditavam no lugar de fala quando se trata de racismo, de feminismo, dessas outras lutas que eu falei, vale. Mas quando se trata de uma cubana falando sobre a realidade do país dela, não vale mais. Porque ele usou o termo que lugar de fala geográfico para ele não diz nada. Mais uma vez, é uma pessoa do Brasil achando que nós cubanos somos ingênuos, que a gente vai cair nisso. Local de fala ele se aplica não para dizer que qualquer pessoa não pode falar de qualquer assunto. Qualquer homem pode falar de feminismo, qualquer pessoa pode falar sobre racismo, pode falar sobre qualquer coisa. A questão é que quem já viveu na pele uma situação, ela sabe o que se sente, porque ela já viveu.
Se uma pessoa cai de um prédio e sobrevive, ela pode falar o que ela sentiu. Uma pessoa que só imagina vai falar o que ela imagina. E ela pode falar, possivelmente a pessoa vai ficar com medo, vai quebrar o braço, vai sentir dor em tal momento. Não sei, a pessoa pode falar, mas ela não sentiu na pele. Só a pessoa que caiu do prédio sentiu na pele, isso tá óbvio. E lugar de fala diz sobre isso. Que todo mundo pode falar sobre qualquer assunto, mas quem viveu aquela realidade tem mais propriedade para falar. Então sim, qualquer pessoa pode ter conhecimento sobre Cuba, mas de que vale você ter lido 30 livros sobre Cuba se você não viveu lá, se você não pegou 2 anos da tua vida pelo menos para dizer agora eu vou para Cuba. Mas eu não vou para Cuba como turista, eu não vou para Cuba para ficar lá fazendo passeios organizados pelo governo, indo nos melhores lugares. Não, eu vou ficar 2 anos vivendo como cubano, eu vou trabalhar num lugar como cubano. Mesmo assim, você não viveria igual cubano, porque sempre você vai ter uma coisa que se chama documento de identidade que diz que você é estrangeiro. Então sempre você vai ser mais bajulado, vai ser mais adulado pelos cubanos e vai ter algum privilégio. Mas isso o brasileiro classe média que fala sobre consciência de classe não quer fazer. Ele não quer ir para Cuba ficar 1 ano, 2 anos, para sentir o que é viver lá, para ter propriedade para falar. Mas ele quer ter propriedade de silenciar os cubanos, que têm todo o direito do mundo de serem opositores do governo se eles quiserem, porque a oposição existe no mundo inteiro, gente. É normal eu pensar diferente de vocês, e tudo bem, tem que existir respeito acima de tudo. Porque, desculpa, mas se uma pessoa vier se queixando, chorando, sofrendo por alguma situação, eu vou primeiramente acreditar nela, depois eu investigo. Mas eu não vou dar as costas para ela para acreditar no suposto opressor. Outra contradição, e para mim uma das mais absurdas, é que grande parte da esquerda é a favor da legalização das drogas. Acho engraçado que são a favor da legalização das drogas, mas pagam pau pro governo cubano, acham o governo cubano maravilhoso. Sendo que em Cuba, se você é pego com droga, ou vendendo ou consumindo, você pode até perder sua casa. É só você pesquisar na própria legislação cubana que vocês vão ver, já que vocês gostam de fonte. Mas se vocês não querem pesquisar na legislação porque é muita coisa, é só procurar vídeos. O que mais tem é vídeo de desalojo de famílias inteiras, porque foi pego alguém da família consumindo droga. Não necessariamente vendendo, não que a pessoa trabalha com tráfico de droga. Não, só consumindo. A pessoa pode perder a casa. Então eu acho engraçado a legalização das drogas só para o povo brasileiro, né? Porque, eu consumo tal droga, então eu quero legalização das drogas no meu país. E sim, por todos os outros motivos que se fala, de acabar com o tráfico e tudo aquilo. Mas é engraçado, o governo cubano é perfeito, ele é maravilhoso. Não pode existir oposição em Cuba. Já passou pela mente de vocês que a oposição em Cuba pode também querer a legalização das drogas? Mas vocês dizem que a oposição em Cuba está errada. É engraçado que vocês discutem uma coisa que vocês querem que aconteça no Brasil, mas em Cuba a oposição é errada e aquela coisa não pode acontecer em Cuba, porque o privilégio é só para vocês, não para o cubano. Supondo que isso seja um privilégio. Próxima contradição, liberdade de expressão e oportunidade de planejamento de manifestações. Aqui no Brasil teve várias manifestações de esquerda. Toda vez que uma manifestação da esquerda acontece, eles se organizam, fazem lives no YouTube para decidir o melhor dia, para decidir a melhor horário que vai ser nas cidades, ou então eles se reúnem pelo Discord e eles conseguem se organizar para fazer uma manifestação. Em Cuba, qualquer grupo que estiver se organizando para fazer uma manifestação, se o governo descobrir, aquelas pessoas vão presas. Não se esqueçam que no dia 11 de julho agora houve uma manifestação, uma das mais grandes em muitos anos, e mais de 700 pessoas foram presas. Muitas dessas pessoas foram condenadas a 8, 10 anos de prisão por estarem numa manifestação, por pensarem diferente. Então não faz sentido nenhum você defender o governo cubano, mas você ter o direito de estar na sua casa, no conforto da sua casa, participando de uma live, decidindo a data de uma manifestação, mas você não deseja que o povo cubano também consiga se reunir para fazer a manifestação deles. Não, nessas horas nós somos gusanos, nessas horas nós somos ingratos, e nessas horas você se aproveita para você ser xenofóbico mais uma vez e falar essas coisas para o povo cubano. Mais uma contradição da esquerda. Muitas pessoas da esquerda trabalham com o YouTube. Muitas pessoas da esquerda têm canais do YouTube grandes e estão ganhando dinheiro com o YouTube. Estão ganhando dinheiro. Aí eu digo, em Cuba você pode ganhar dinheiro? Você não pode. Os canais do YouTube em Cuba não são monetizados. As pessoas que conseguem monetizar os canais de YouTube em Cuba, esses youtubers novos cubanos, é porque eles têm alguma mensagem fora de Cuba, algum parente. Aí o canal é criado desde fora. Aí eles com muito trabalho usam a internet de Cuba, que já é ruim, mas dá para criar vídeo, dá para subir os vídeos. E aí aquela pessoa de fora é quem publica o vídeo. Então o canal é monetizado de fora.
E esse parente de fora, essa mensagem, ele manda o dinheiro para a pessoa em Cuba. Então é assim que os youtubers cubanos conseguem monetizar os canais, conseguem ganhar dinheiro. No Brasil não, no Brasil você cria seu canal, você fica falando sobre Cuba, sobre o tanto que Cuba é bonita, sobre o tanto que Cuba é legal, sobre a economia cubana, sobre a política cubana, sobre as conquistas cubanas, sobre o exemplo de educação e saúde cubano, mas você está monetizando, você está ganhando dinheiro falando isso, sendo que um youtuber cubano não conseguiria ganhar dinheiro com isso. Só se ele tivesse uma pessoa de fora, mas todo mundo não tem uma pessoa fora. Isso é uma grande contradição, isso é hipocrisia. E tem vários canais grandes de esquerda aqui no Brasil. Por que eles simplesmente não desativam a opção de monetizar o canal? E não me digam que vocês fazem isso, porque não fazem, vocês vivem disso. Aí vocês vão dizer, mas a gente tem que viver, a gente é inserido no sistema capitalista. Sim, mas é opção sua trabalhar em outra coisa, ganhar pouco, que nem os cubanos ganham. Mas você faz o canal do YouTube e você coloca para monetizar porque vocês querem. Então é uma opção. Se realmente fosse tão errado monetizar o YouTube, se fosse tão errado e o governo cubano estivesse certo, vocês só não monetizariam. Porque é só clicar na opção de não monetizar. Mas é aquilo, né? A esquerda, essa parte da esquerda que eu tô falando, ela quer pro Brasil uma coisa e pra Cuba pode ser outra. Porque o que interessa é usar Cuba como selinho de olha que legal. Olha, Cuba é o exemplo, é o intocável, é a ilha onde aconteceu uma revolução e não interessa o povo. Quando a gente que é de Cuba diz que a gente não concorda com o sistema eleitoral de Cuba e que a gente quer que tenha vários partidos, a esquerda diz, não, mas não precisa, não, mas um partido, mas tem democracia em Cuba. Democracia popular. Em qual camada? Nas primeiras eleições, onde a gente elege o delegado do bairro, o presidente do comitê? Seria como dizer que aqui no Brasil você vai se reunir o bairro para eleger, não sei, o vereador. Grande coisa. Aí vai todo mundo eleger o vereador, todo mundo vai ter palmas, se reúne, ver quem que é o melhor vereador, o melhor pai de família, o mais, eu não sei, o que é médico, que atende a comunidade. Aí isso é a democracia popular que vocês defendem em Cuba. Beleza, aí você elege o vereador. Daí aquele vereador que vai escolher o prefeito da cidade, que vai escolher o governador, e quando chega no governador e no presidente, vocês não escolheram mais ninguém. Quem escolheram foram os de cima. Mas a gente tem que confiar, né? Isso é democracia popular para vocês? Então, se a esquerda, que tem não sei quantos partidos aqui no Brasil, decidir que só um partido vai governar o Brasil para sempre, qual seria esse partido? Porque eu sei que a esquerda tem contradições entre uns e outros. Qual seria o partido que seria o elegível para ser o que governaria eternamente o Brasil? Vocês criariam um partido novo para isso? É engraçado que, mais uma vez, uma coisa que vocês não desejam para o Brasil, vocês desejam para Cuba. A gente não pode decidir mudar. A oposição cubana é gusana. É errado, né? Enfim, gente, é isso. É mais um desabafo. Eu quis trazer essas contradições porque eu crio conteúdo faz tempo falando sobre Cuba, trazendo um pouco da realidade do que eu vivi. Não é a verdade absoluta. Tem vários cubanos por aí. O que eu trago para vocês não é para tomarem como verdade absoluta, é para ouvirem mais uma pessoa. Eu vou pensar diferente do que outros cubanos que vocês acompanham, porque é normal, é saudável, é certo. Cada um pensa diferente. Isso que é liberdade de expressão, eu poder vir aqui e mostrar meu ponto de vista, sendo saudável e respeitando. Mas é errado vocês acharem que nós cubanos somos bobos, porque a gente não é, a gente sabe o que a gente viveu. E é totalmente preconceituoso toda vez que tentam nos silenciar. Então esse vídeo sim é especificamente para a esquerda brasileira, para uma parte da esquerda brasileira, especificamente a esquerda stalinista, a esquerda que é devota do governo cubano, porque tem muitas pessoas da esquerda que são totalmente contra o governo cubano, mas elas não têm voz, porque a própria esquerda que é a favor do governo cubano silencia a outra parte. Faz parecer boba e aí cria um monte de contradição para dizer que aquela outra parte não vale de nada. E meu conselho é o seguinte, se vocês de esquerda querem ler livros sobre Cuba e só acreditar nos livros de Cuba e só no governo de Cuba, ok. Mas saibam que sempre vai ter um cubano fora de Cuba ou dentro de Cuba para ser oposição, para falar a verdade. E um dia a verdade vai sair à tona, porque a mentira não é para sempre. Uma hora ela cai, porque ela é mentira, ela é frágil. Agora, se você quer mesmo conhecer sobre Cuba, escute os cubanos. Mesmo que você não goste daquilo que você está ouvindo, se aquela pessoa está falando, está reclamando de uma dor, é porque está doendo, é porque alguma coisa, um fundo de verdade tem naquilo. Mas vocês às vezes não querem escutar os cubanos ou ficam com raiva daquilo que o cubano está falando. E outra coisa que eu acho bem importante também, se você quer conhecer Cuba, reúne um pouquinho, vai para Cuba. Não sei, tem programas de intercâmbio, você pode ir para trabalho também, pesquisa, tem formas de ir. Vai para Cuba, mas não vai com remessa daqui, não vai com uma mensalidade fixa daqui. Vai para trabalhar como cubano, para viver como cubano, para você de fato entender
Porque se você adora tanto o governo cubano, você lá vai saber se aquele governo é bom mesmo. Aí você vai poder voltar aqui e no seu canal do YouTube grande dizer: eu estive em Cuba, eu morei 1 ano em Cuba, eu sei que tudo que eu tô falando é verdade. Porque aí sim, o debate seria outro. E aí sim eu tolero. Tem muitos cubanos que discordam de mim. Eu só aceito discutir com um cubano que discorda de mim porque eu sei que ele é cubano, ele nasceu, cresceu lá. Então se ele tem esse ponto de vista dele, é por algum motivo. Mas com uma pessoa de fora que não viveu aquela realidade e que quer nos fazer passar por bobos, isso é uma falta de respeito. E mais do que uma falta de respeito, é uma forma de querer nos silenciar. É uma forma de ser xenofóbico, é uma forma de querer anular. Porque nós fora de Cuba não temos voz porque a gente está fora de Cuba. Então, para aquele país, a gente sempre vai ser o estrangeiro. Mas se ainda o que a gente falar do nosso país for silenciado ou não for levado a sério, aí é muito preconceito de parte de vocês, dessa parte da esquerda que eu tô falando agora. É isso, gente. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Obrigada por estarem aqui até o final. Desculpa, falei muito, né? Eu falo muito, enfim.